eu deixa eu só aparecer uma mensagem aqui. Você que ativa isso, Fernando? Beleza. Deixa eu... Se você quiser recomeçar a apresentação sua. Beleza. Agora está gravando. Depois você dá um corte nessa parte. Então, boa noite a todos aí mais uma vez. Falar rapidamente de mim. Atualmente eu trabalho como analista de BI, desenvolvo dashboard no software da Microsoft e também continuo ministrando aula como professor na Digicad. Tá? A minha experiência aí trabalhando com Excel começou há bastante tempo. Até deixei uma foto aí bem antiga aí, ó, um Apple II rodando VisiCalc. Eu cheguei a trabalhar com esse software, foi o primeiro software. Meu contato com informática foi bem cedo, isso daí foi em 86. E nessa época eu tinha uma pequena empresa, então eu queria fazer os controles financeiros, comecei a dar meus primeiros passos, né, com planilha, né? Na sequência, aí passado alguns anos, comecei a trabalhar com o Lotus 123, era um software mais aperfeiçoado, já rodando aí em ambiente Windows, né? Já tinha mouse, da esquerda não tinha mouse. E depois, mais para frente, aí próximo aí dos anos 2000, eu migrei para o Excel, né? Propriamente dito, que é o nosso tema hoje, o que a gente faz aí além desse conhecimento do Excel. Eu, particularmente, migrei só em ano 2000, eu migrei para a plataforma da Microsoft. Enfim, eu peguei experiência primeiro em planilha, depois eu corri atrás da minha formação. Então, sou formado em análise de sistemas pela Metodista, né? E depois fui dar aula numa oportunidade que surgiu aí com a Digicad, e na própria Digicad que eu fui conhecer o BI, né? Então, a minha formação foi meio que na raça mesmo. A vantagem de você fazer um curso é que você acelera o teu processo de conhecimento, né? Eu tenho bastante bagagem, então eu gosto demais da ferramenta, né, do Excel. Acabo sendo suspeito para falar. Isso que eu coloquei na tela de vocês é uma planilha que eu fiz para uma aluna de uma turma de sábado que está em curso lá na Digicad. Ela precisava fazer um cálculo de PLR proporcional e o que parece ser simples acaba ficando assim bastante complexo, né? Então aqui tem um monte de fórmulas de função C para atender todas as necessidades. Ela tem uma situação de PLR que ela tem o pessoal diarista e mensalista, e aí então ela tem 2 períodos no ano que ela paga o PLR, né? Então o cálculo acaba sendo um pouco complexo. Então, o Excel é uma ferramenta boa nessas situações, em que você precisa de uma solução rápida e você não vai ter tempo de desenvolver uma programação para chegar no mesmo resultado, né? Essa tela aqui é um exemplo prático também. Eu, como analista lá na Seara, eu estou há 1 ano e meio, e logo no começo eles me pediram aí um dashboard, isso aqui feito em Excel. Essa tela que vocês estão vendo é um dashboard feito em Excel, e o pessoal era baseado no modelo pronto, só que eu dei uma melhorada no visual. E o que eles piraram lá, de fato, foi que esse ponteiro aqui ele se movimenta, né? Então, isso aqui a gente tem um curso lá que ensina a fazer esse movimento do ponteiro, né? Então, isso aqui causou bastante impacto. Então, você pode fazer um dashboard usando o conhecimento do Excel, né? Claro, você vai aprimorando aquelas ferramentas, PROC-V, Soma C, tabela dinâmica, você começa a montar um belo de um dashboard, né? Esse aqui é um outro exemplo, um pouco mais profissional, que eu desenvolvi para um amigo, né? E ele trabalhava numa empresa e ele queria fazer controles automatizados no Excel, tá? Deixa eu clicar aqui, deixa eu mostrar isso aqui em funcionamento, que fica mais legal do que eu só comentar com vocês. Então, qual que é a ideia, né? Ele tem uma base de dados, né? Então, essa base de dados, com o aplicativo aqui, ele já ficou um pouquinho mais lento. Eu testei bastante, né? Infelizmente, ele está carregando aqui, por causa do aplicativo, né? Deixa eu dar uma parada aqui nele, senão... Eu vou abrir ele manualmente, acho que é melhor. Deixa eu parar aqui. Parar a captura dessa tela.
colocar, vou abrir direto ele lá melhor. Não, na verdade, quem travou a minha máquina aqui foi o próprio PPT, tá? Que congelou. Então, deixa eu tirar o PPT, depois a gente volta com ele. É engraçado, né, que a gente pensa que o PPT não puxa muito, mas ele puxa, viu? Foi ele que acabou travando aqui. Só um minutinho, pessoal. Aqui. Deixa eu compartilhar novamente. Acho que o Zoom tá normal para você, Fernando? Eu estou achando Tá me ouvindo ou não? Fiquei mudo aí. Estava desligado no microfone. Estou te ouvindo normal. É que eu não estou achando aqui, ele fechou aquela tela. Na hora que deu aquela tela. Compartilhar? Deixa eu ver lá aqui. Embaixo, né, o share screen. Então, mas ele não está aparecendo no menuzinho. Deixa eu ver aqui. Acho que foi isso que travou, tá? Eu vou fechar e abrir e entrar novamente. Tá. Pronto, agora apareceu o voltou. Já estou vendo tua tela aqui. Legal. Então, vamos lá. Essa daqui é a tela do aplicativo. Vou deixar essa aqui, tinha outra aqui aberta. Tá, deixa eu fechar essa aqui. Legal. Vou abrir ele direto aqui. Eu vou mostrar esses direto aqui pelo Excel, fica melhor. Vale a pena porque acho que ele deve ter travado, então, né? É louco essas coisas, né? A gente testa e na hora. Ele é um pouco pesado. Esse aqui é esse que está travando, tá? Porque ele entra com o código VBA, com senha, tudo, ele tá bem pesado. Vou ver se ele vai entrar agora. Esse aqui está muito pesado. Para rodar várias coisas juntas. Não está suportando. Vou pular esse daí, depois, se der tempo, a gente mostra lá no finalzinho ele sozinho. Então, vamos lá. Deixa eu pegar a partir daqui. Esse aqui é um dashboard do meu trabalho, né? É um dashboard que eu desenvolvo atualmente para a Seara. Então, tenho aqui o sellout, essa aqui é uma tela que eu posso passar para vocês, que só tem percentuais, né, análise percentuais. Mas aqui do lado esquerdo eu tenho vários botões, cada um faz uma análise. Qual que é a diferença aí básica, a vantagem da gente ter aí o Power BI versus o Excel, né? Montar um dashboard ou em outro aplicativo. É que você no Power BI, você tem uma construção de um visual desse muito mais rápido. A relação
um dia desenvolvendo no Power BI para 7 dias desenvolvendo algo assim no Excel. E você tem a interação, né? Quer dizer, se você clicar num objeto, depois vou mostrar um para vocês, que você clica no objeto, você sai filtrando tudo. Então, é muito rápido. Então, o Power BI hoje é uma demanda de muitas empresas. Eu costumo brincar com os meus alunos assim, se você não está pensando ainda em fazer um curso de Power BI, marca na sua agenda que você vai fazer. O mercado realmente teve uma aceitação muito boa para esse tipo de apresentação com o Power BI. Tá? E aí, a ideia é dar algumas dicas para vocês, né, de como aprimorar. Depois a gente vai bater um papo, vocês podem falar um pouco da experiência de vocês, como é que vocês estão no Excel e tal, e o que você precisaria chegar para poder trabalhar ou como analista de BI, ou então mesmo montando dashboards no Excel. Então, algumas dicas, né? Tem um curso na própria Digicad, que é o Excel Dashboard, em que você vai construir ferramentas, usando ferramentas do Excel mesmo, sem mexer com programação, tá? Então, só com fórmulas. A gente ensina a fazer um dashboard mais simples, trabalhando com tabela dinâmica, mas a gente constrói um mais sofisticado usando as funções do Excel. Então, você vai trabalhar lá com PROC-V, Soma-C, uma série de fórmulas. Então, acaba sendo um curso que eu acho que vale a pena para você rever as funções, né, e aprimorar o conhecimento, que nem o próprio PROC-V ou PROC-X, às vezes você sabe só até um ponto e você pode rever esse teu conceito, tá? Um outro curso interessante para quem trabalha na área financeira, curso de cálculos financeiros. A gente passa todas as funções financeiras, tanto no Excel como no HP12C, né? Outro curso que temos aí na Digicad é o Excel para engenheiros. Aí já é um curso bem técnico, você vai aprender a trabalhar com Solver, vai ter uma introdução à linguagem de programação, tá? Tem também o curso de VBA. Esse curso de VBA, hoje, ele está um curso de quantos dias, Fernando? É um curso bem denso. Não sei se você está me ouvindo aí. São 48 horas, 12 Então, dias. então, é um curso bem denso, então você realmente aprende a programar no VBA, tá? Depois tem um curso que é o curso de BI, para quem está começando aí a dar os primeiros passos do BI, né? Análise de dados com o BI e análise de dados aprendendo o SQL, né? Onde que o SQL é importante? Depende de como você vai puxar seus dados. Por exemplo, no meu trabalho, eu não uso SQL, mas dois colegas meus que são do mesmo time, um trabalha para uma empresa que ele puxa todos os dados no SQL, o outro faz, inclusive, input de tabelas via SQL. Tá? Então, dependendo da empresa que for trabalhar, precisa conhecer um pouco aí dos comandos de SQL. E o que bomba no mercado é programação em Python. Então, a gente também oferece essa opção lá na Digicad, é outro professor. Eu mesmo sei o básico de Python, então tem um profissional lá gabaritado, porque é a linguagem, né, atual, né, o que todo mundo pede. Eu sempre que eu preciso de alguma coisa, eu desenvolvo em VBA. Eu sou um programador experiente em VBA, então acabo seguindo o caminho do VBA, mas eu sei que na minha carreira aí vão me impressionar aí em algum projeto novo que eu pegar, que eu tenha que desenvolver alguma automação usando o Python, né? E aí eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor aí o conteúdo de cada um deles, né? Então, por exemplo, no nosso curso de Excel Dashboard, a gente constrói um painel. Esse painel é legal, que foi um exemplo. Pode ver que o layout nem está muito bonito, que foi feito em aula. Na quinta aula, é um curso de 5 dias, na quinta aula a gente desenvolveu junto com os alunos. Vamos ver se aqui o link vai entrar no Excel. O Excel acho que é mais rápido. Vamos ver se ele vai deixar aqui, abrir direto o Excel. Esse aqui já abriu mais leve, tá? Então, assim, qual o bacana desse dashboard? Está tudo travado, então se eu clico nas células, eu não consigo alterar nada, então mesmo que acidentalmente apagar uma fórmula. E a vantagem é que você clica aqui, eu troco a análise do vendedor, vai trocar a foto do vendedor, pode ver que troca o ponteiro, trocam todas as informações. Mesmo imagem aqui, a imagem fica dinâmica e acaba realçando os 5 principais países, por exemplo, que a Margarete vendeu. Ela superou a meta, no caso dela. Eu sei que ela vendeu mais nessa categoria e menos nessa categoria. Tá? Deixa eu fechar, recolher um pouquinho aqui para exibir a parte de baixo. Então, ela vendeu bem em bebidas, vendeu menos em hortigranjeiros. Então, aqui eu tenho um monte de aba oculta que tem as fórmulas por trás para trabalhar assim. Eu, particularmente, gosto de montar um dashboard usando fórmulas.
porque não tem que a pessoa clicar lá numa tabela dinâmica e mandar atualizar. A pessoa que for usar esse projeto aqui não precisa ter nenhum conhecimento de Excel, ela só vai lá, seleciona o que ela precisa analisar e tem a resposta. Tá? Aquilo que eu queria mostrar para vocês é bem isso daqui, só que bem mais sofisticado, bem mais elaborado graficamente. Tá? Fechar isso daqui. Enfim, nesse curso também a gente fala bastante de gráfico. Eu coloquei apenas um gráfico como exemplo, porque às vezes o aluno faz um curso de Excel, poxa, mas eu não aprendi tanto gráfico, vi um pouco no módulo básico, então a gente dá muita dica, muito macete de gráfico. Tá? Aqui um exemplo de um gráfico, eu vou até clicar aqui para mostrar isso aqui em movimento, acho que vale a pena também. Tá? Então, isso daqui ele demonstra, ele está montando as carinhas sorrindo, né? Felizes, tal, tristes, tal, de acordo com a satisfação do funcionário, se é uma pesquisa de clima, por exemplo. Então, se você vai mudando aqui, ó, então isso que você tem uma animação, você vai visualizando aqui esse movimento. Eu coloquei essas carinhas que eu puxei da internet. Então, são truques de gráficos que você faz, são assim bem simples e que você consegue ter um resultado assim impressionante. As pessoas ficam normalmente boquiabertas quando elas veem isso, tá? Outra função que a gente aborda no curso de dashboard é a função desloque. Então, a função desloque é uma função bacana, né? Eu gosto bastante dela, porque você permite trabalhar com faixas variáveis, tá? Então, deixa eu abrir essa aqui também para mostrar. Aqui tem uma função soma que está somando o que está em amarelo, tá? Eu posso fazer um deslocamento, tanto na vertical quanto na horizontal, aumentar a faixa dele, ele está pintando ali, né? E fica, claro, essa coisa de pintar aqui eu fiz com formatação condicional. Mas o bacana é que a função soma, que é uma função simples, ela está com uma área variável. Então, isso aqui você pode usar para trabalhar, por exemplo, com gráfico. No curso da Dashboard, a gente monta um gráfico em que eu tenho dados do ano inteiro e eu quero ver o resultado dia a dia. Eu não vou plotar os 365 dias do ano, então eu escolho primeira semana, segunda semana, terceiro mês, quarto mês. Então, com botõezinhos e a função desloque, eu desloco a faixa de plotagem. Então, a função desloque é uma função assim bastante poderosa para você aliar com as funções que você já conhece, tá? Fechar isso daqui, vamos ver se aqui vai. Esse aqui é meio pesadinho, vamos ver se ele vai abrir, assim até por link, ó. Isso aqui não fui eu que fiz, vamos ver se ele roda. Só para ilustrar, né? O cara, isso aqui é gráfico, tá? É um gráfico de dispersão em que ele está usando as funções de desloque. Olha o que está acontecendo aqui embaixo. Isso aqui, normalmente, quando eu mostro para os alunos piram, né? Eu mostro para mostrar o potencial da função desloque e você dominar a função desloque. Ele está praticamente fazendo uma coisa assim que é até simples. São 3 pontos desses triângulos. Ele está deslocando isso aqui no plano, tá? Simplesmente é isso que ele está fazendo, tá? Então, só rapidamente para mostrar a potencialidade de que uma função desloque tem aí aliado com proc-v, com soma-c. Esse exemplo eu fiz com a função soma, tá? Aqui um outro exemplo que eu gosto de mostrar, que às vezes o pessoal me pergunta, né? Tá, e aí, dashboard construindo um Power BI no Excel, qual que é a diferença? Bom, se você domina o Excel, e você pode fazer um velocímetro como esse. Jamais conseguiria fazer isso aqui no Power BI, tá? Então, isso aqui também vale a pena mostrar em movimento. Vamos ver se ele vai rodar bem também. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma meta de 30 milhões, eu tenho aqui quanto que eu já faturei, zero até o momento, 0%. Coloquei um botãozinho aqui só para demonstrar o movimento do velocímetro. Mas isso aqui estaria anexado ao faturamento da empresa. Né? Como é que está o faturamento? Hoje é dia 7. Eu tenho uma meta para cumprir no mês, tá? Então, conforme eu vou descendo aqui, estou aumentando 9 milhões, está vendo aqui embaixo 30%? Vocês estão vendo o movimento? Quer dizer, é como se fosse um velocímetro de verdade. Acendeu uma bola amarela aqui, ó, dizendo que eu já bati 60% da meta, tá? Quando eu chegar em 100%, ó, acendeu o LED verde. E aí, quando eu chegar, acho que eu deixei para 140%, isso, ó, ele acendeu o terceiro LED, tá? Então, isso daqui, ó, para vocês terem ideia da loucura, deixa eu pegar a foto. Isso aqui é uma foto, ó. Tá? Uma foto que eu peguei da internet, no Photoshop eu recortei, limpei o ponteiro, e esse ponteiro aqui, ele é um gráfico de... Deixa eu selecionar ele aqui, olha lá. Esse ponteiro aqui é um gráfico de dispersão, e ele usando, assim, a gente usa a função seno e cosseno, mas sem precisar relembrar de trigonometria, você constrói
um monstrinho desse daqui, isso aqui causa bastante impacto. Eu mostrei isso aqui lá na Seara, o pessoal pirou, vamos usar isso daí no próximo dashboard e tal. Eu falei, cara, mas no Power BI não dá, né? Então, tem que usar, assim, em outro... Tem que ser no Excel, tá? Enfim, um outro curso que nós temos, né, como eu comentei, o cálculo financeiro. O bacana desse curso, tá? Eu tenho ministrado muito pouco esse curso, mas ministrei por muitos anos na Digicad. Hoje já não tenho tanto tempo, né? Por causa do meu atual job. E aí, o que acontece? Você aprende as funções financeiras tanto no HP como no Excel. Então, eu pego alunos e diz assim, poxa, aprendi na faculdade, mas eu não lembro mais nada. Cara, você vai aprender tudo de novo. E o curso é prático, tá? Não entra em teoria nenhuma, só como calcular. Então, aqui até costumo dar um exemplo. Na última aula, a gente faz uma análise de projeto. Então, eu tenho lá um investimento de R$50 mil, eu vou pagar esse investimento aqui em 2 anos e 3 meses, o payback. Se eu fizer um payback ajustando, seria o quê? Atualizando os valores ao longo do tempo. Qual que é o TIR, né? A taxa interna de retorno, um TIR ajustado, o valor presente líquido, a rentabilidade do projeto, né? Baseado nesses valores que eu coloquei, né? Então, o curso é um curso rápido, 3 dias. Para quem trabalha na área financeira, eu mega recomendo. Os meus alunos de sábado lá, tenho 5 alunas que são da área financeira, todo mundo vai fazer esse curso, porque é bom para relembrar, inclusive, né, os conceitos que você teve na faculdade. Bom, eu coloquei aí uma animação aí, que seria aí uma função em vermelho, e eu tenho aí a tangente dessa função, né? Então, a gente está falando aí em cálculos derivadas integral, e claro que a gente não vai abordar isso no curso na aula de Digicad, né? O que a gente faz é o seguinte, a gente tem alguns exercícios para resolver derivada e outros que a gente resolve integral usando o gráfico do Excel. Tá? O gráfico do Excel dá para você resolver com simplicidade alguns cálculos que são bem complexos aí da matemática. Tá? Outro assunto que a gente aborda são as funções trigonométricas nesse curso, que não são abordadas no curso avançado. As funções matriciais, que são importantíssimas também, a gente aborda nesse curso. O Solver, né? O Solver é uma ferramenta fantástica. Para quem não conhece, você coloca lá premissas e ele vai te dar, assim, a melhor solução para aquele caso, sem resolver matematicamente. Ele vai chutando valores até encontrar o melhor resultado. É um suplemento do Excel, tá? E num dia lá do curso, um curso são 5 dias, você tem lá as funções estatísticas. Então, a gente ensina a fazer todos os cálculos que envolvem estatística descritiva e usar ferramentas que também facilitam, né, nessa análise. E o último dia, a gente passa uma introdução à linguagem de programação Visual Basic. Né? Não é como você fazer o curso de programação, que são, acho que, 12 dias, já me esqueci agora, Fernando, são 12 dias ou 14. Isso, 12 dias. Né? 12 dias, né? Mas lá no curso de engenheiro, como o pessoal já tem facilidade e tal, o cara tendo uma aula de VBA já dá para dar um bom impulso. Se o cara já manja um pouquinho de linguagem de programação, ele já começa a fazer bastante coisa antes de fazer um curso mais específico de VBA, tá? Aqui até coloquei um exemplo que a gente passa em aula, só que é um exercício de aula, tá? Um cálculo de viga, né, para você dimensionar quanto que essa força está distribuída nos 2 pontos. Deixa eu explicar aqui, vale a pena mostrar. Vamos ver se isso aqui não trava, né? O outro era porque tinha VBA. Então, assim, aqui eu coloquei um botão, né? Então, ele entra para uma telinha de VBA, tá? Então, o VBA ali é um suplemento do Excel. Eu coloco lá que eu vou aplicar lá naquele ponto 500 newtons, por exemplo. A largura da viga, vamos colocar que é 10 metros, aqui tem metros. E aqui a distância x, onde vai estar o ponto, vamos colocar que serão 3 metros. E aí eu calculo, ele já calcula aqui, então tem uma fórmula por trás na programação. E o bacana do VBA é essa facilidade com que ele conversa com o Excel, ele já colocou aqui. Então, se eu mudar o ponto para 2 metros, ele calcula, ele vai colocando. Então, se eu ficar clicando aqui, ele vai preenchendo todas essas respostas, né? Eu posso escolher, né, a que melhor me atende, tá? Então, é um exemplo simples de como você pode interagir aí o Excel junto com a linguagem de programação. Tá? Isso aqui é um exemplo na aula que a gente fala de estatística descritiva, então você vai aprender a calcular lá curtose, vai aprender distorção, média, mediana, né?
um gráfico de boxplot, para quem mexe com estatística, esse gráfico é chato de construir na mão. Hoje o Excel já tem uma ferramenta que constrói isso aqui direto, só precisa saber como que você precisa colocar os valores para construir. Tá? Mais um exemplo aí do que a gente vê em aula. Enfim, e aí a linguagem de programação. Então, o pessoal me pergunta muito, né? Qual a diferença do VBA em macro? Né? Bom, a macro, você põe um gravador ali, ele vai gravar a sequência de comandos que você fez no Excel, e depois você vai ter que reproduzir. Aqui no caso do VBA, você vai escrever o código. Pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas se você olhar essa tela com atenção, você começa a ver que se você tiver um inglês intermediário, você já vai começar a entender aqui, mesmo nunca tendo feito uma linguagem de programação. Inclusive aqui, ó, que ele está se comunicando com uma célula do Excel. Então, falando assim, ó, pega o valor que está na célula 11, que seria tipo a nossa célula A1, né? Ele coloca a linha 1, coluna 1, tá? E você constrói um código. Olha que poucas linhas a gente tem aqui. Ó. Eu construí isso aqui, foi para uma aluna. Deixa eu abrir aqui a planilha, acho que vale a pena também essa daqui. Ó. Essa aluna ela tinha essa necessidade. Ela tinha datas que ela precisava criar planilhas e ela precisava criar uma aba para cada planilha. Tá? Então, a ideia, inclusive, esse código VBA, ele vai pegar cada uma dessas datas e criar uma aba aqui, automaticamente com o texto que está aqui. Que essa data está em formato, está em número, mas eu converto no código em texto. Né? E, ao mesmo tempo, sumir com a macro. Então, se eu clicar aqui, ó, ele já criou. E já sumiu com a macro. Então, ela precisava dessa planilha. Claro que a dela tinha aqui, eu tirei, porque, né, enfim, são os direitos dela lá, não vou passar os dados da empresa. Mas ela construía com repetição todas as análises que ela precisava fazer dia a dia. Então, aqui, cada cor, um dia da semana, segunda-feira é uma cor, terça outra cor, para ela poder controlar. Né? Você viu? Foi aquele código que eu mostrei antes. Quer dizer, meia dúzia de linhas, né? E você constrói uma coisa desse tipo aí, tá? Isso aqui depois eu mostro depois, acho que a gente já está com o tempo um pouquinho apertado. Falar um pouquinho aí do BI, tá? O curso de BI, para quem nunca mexeu com ele, até já deixei, eu publiquei isso daqui, só que a gente fez em aula, na primeira aula do curso, e aí eu já publiquei, então o BI você pode publicar na internet, tá? E a vantagem de você... Isso aqui, vamos lá, meu amigo, capricha. De manhã eu pensei bastante, foi tudo bem. Eu acho que ele dá algum... Ah, carregou. Mas vamos lá. Você tem lá o BI na internet, qual a vantagem dele e, assim, em relação a um dashboard do Excel? Pô, se você quiser ver, por exemplo, o desempenho da Raquel, ó, ela vendeu só São Paulo e Rio de Janeiro. Ah, eu quero ver o desempenho do Pedro, ó, já vendeu praticamente todo o Sudeste. E o Tobias, ó, vendeu só para o Nordeste, tá? Então, o Power BI, todo mundo filtra todo mundo. Se eu quiser ver os dados do Nordeste, eu clico aqui no Nordeste, ó, ele já pintou os vendedores que venderam para o Nordeste. Não, não quero vender o Nordeste. Se eu clicar aqui, Sudeste, agora eu quero ver só São Paulo. Ele mostra os dados de São Paulo. Aqui o faturamento de São Paulo, unidades vendidas em São Paulo. Ou se eu clicar aqui, eu quero ver só geladeira. Então, esse é o motivo que está fazendo aí as empresas migrarem os dashboards delas para o Power BI, tá? Essa interação, e o cara não sabe nada de Power BI, mas ele sabe clicar aqui e ver o que ele quer. Então, cabe ao cara que vai construir o Power BI criar essa facilidade, né? E criar os filtros para que eles funcionem corretamente. Só que a gente montou em aula, assim, sem exagero, 15 minutos montando isso aqui em aula. 15, 30 minutos, tá? E que é um primeiro passo que a gente mostra o que seria o dashboard, tá? Então, assim, é bem simples, é bem fácil de trabalhar com ele. Tá? Vamos lá, se eu fiz igual aquela hora aqui, deixa eu ver se eu volto para... eu perco aqui a tela dele, mas vamos embora aqui. Aí, assim, falando um pouquinho do curso de análise de dados SQL, tá? Então, SQL é relacionamento entre tabelas. E até falo com os alunos, para quem teve aí um conceito de Access, né? Hoje a gente não tem mais curso de Access na Digicad, só se for um curso VIP, você é o professor. Mas é muito bacana, eu falo para os alunos, faz um curso básico de Access, que você aprende a trabalhar com relacionamento de tabelas, tá? Aquele meu BI hoje da Seara, nossa, tem, sei lá, sem exagero, deve ter umas 40 conexões de tabela.
Então, esse é um conceito de SQL, tabelas conectadas. Então, num curso de SQL, você vai aprender comandos como esses daqui. Selecione coluna tal, que vai subir na outra coluna, vai juntar com outra coluna, como no join. Então, você vai ter domínio, né, para poder manipular um banco de dados que depois, provavelmente, você vai importar para dentro de um Power BI. Tá? Então, é um outro professor que ministra esse curso, de conhecimento de SQL de básico para intermediário, tá? E o mercado procura bastante isso. Um profissional de BI precisa ter pelo menos um conhecimento médio de SQL, né? E a linguagem Python, eu coloquei um código aí na tela como exemplo, é a linguagem de momento. Mas uma coisa também, se você já usa uma linguagem de programação, você só aprendeu o comando aqui, o que muda de um para outro, tá? E o Python é mais simples do que um Visual Basic, tá? É uma linguagem de mais alto nível. Então, eu acho que esses conhecimentos, eles são bastante assim, interessantes se você quer dar um up na tua carreira. Isso aí é o que eu falo para os meus alunos e falo para amigos, né? Por quê? Você fala aí de mercado de trabalho. Cara, não, assim, vou falar na agência que eu trabalho, né? Que eu trabalho para uma agência que a gente presta serviço para a Seara, que eu trabalho, na verdade, no dia a dia dentro da Seara, né? Mas, assim, eu tenho 3 vagas em aberto lá. Não tem profissional capacitado para vaga. Então, essa área, né, de análise de dados é uma área que te dá muita possibilidade de carreira. Tem uma remuneração boa, né, e te dá estabilidade, né? Sim, você perdeu o emprego, por exemplo, no meu caso, talvez mude lá a agência que vai continuar desenvolvendo o BI. Para mim, eu continuo trabalhando, porque aí eu vou tocar outro projeto, sabe? Na mesma empresa que eu estou. Então, te dá uma boa estabilidade também. É isso, eu tentei passar o mais rápido possível, parecido com o que eu faço em aula, né? Eu quero passar muita coisa e o tempo é curto. E aí vamos abrir um espaço aí para perguntas, aí a gente pode abrir alguns exemplos aí. Fiquem à vontade. Isso aí. Ariane e Denise, vocês gostariam de perguntar algo, né? Em função aí Boa noite. Boa noite. Na verdade, assim, eu quis conhecer o que vocês estavam apresentando, porque eu fiz Excel avançado, utilizo mais ou menos, né, na área que eu trabalho. Queria ver, vou fazer um resgate, né, do que eu aprendi, tudo para esse mês de janeiro, e queria ver o que poderia vir depois. Por isso a minha curiosidade de acompanhar o que vocês estão apresentando. Porque dentro da área que eu trabalho com transporte, a gente aplica de uma forma diferente. Então, não tem perguntas assim, mas achei hiper interessante saber que talvez Excel ou Dashboard seria o mais indicado para dar continuidade no que a gente faz na empresa. Mas não tenho perguntas para fazer, não. Tá? Uma dica que eu vou te dar, assim, porque pelo que eu vi, você usa o Excel, fez o curso, mas precisa resgatar o conhecimento, né? Sim. Então, uma dica que eu dou para os alunos, que é bem comum isso, que eles estão colocando, e principalmente aquele aluno que fez o curso, mas não conseguiu colocar em prática tudo que ele aprendeu no curso. Faz uma reciclagem fazendo aquele curso de dashboard no Excel, porque além de você aprender bastante gráfico e aprender a construir um dashboard, vai ter umas 2 aulas, pelo menos, que você vai rever as funções que foram passadas no básico. Então, tem nos exercícios bastante de PROC-V, tem nos exercícios bastante de soma C, de função C. Vai precisar para poder construir aquele dashboard que eu mostrei para você. Tá? Então, eu acho que uma dica legal, que os alunos me pedem, tá, e agora, terminei o curso, o que eu faço? Cara, faz o dashboard. Ah, mas não está usando mais o Power BI? Sim, mas se você quer primeiro relembrar o que você já aprendeu do Excel, que ficou um pouquinho para trás, vale a pena. Foi isso que eu notei, que valeria a pena ir por esse caminho. Obrigada por esclarecer, mostrar, né? Eu tenho um arquivo aqui, que não vai dar tempo de mostrar, mas sim, que tem a ver com a tua área de transportes. A minha esposa teve uma época que precisava passar em 5 pontos, né?
e partindo da casa dela, passei em 5 pontos. Qual que era a melhor rota? Então, eu montei uma planilha no Excel, na primeira versão usando Fórmula, e depois numa segunda versão usando Solver, fica muito mais rápido, porque ele sai verificando qual que é a distância menor em cada ponto. E aí ele já gera um link que é muito legal, que você clica, ele já abre direto no Google Maps, sabe? Coloca os 8 pontos. Ah, mas isso o Google Maps já faz. Não, o Google Maps, você tem que dizer os pontos, né? O que é o primeiro, o que é o segundo, né? Nesse caso, ele define, primeiro vai no ponto A, depois vai no ponto J, depois, entendeu? Então, assim, o Excel sempre pode ajudar nesse sentido. Bastante Google Maps, eu trabalho com Mapinfo, com algumas ferramentas assim, e a gente acaba utilizando esses dados. Sim, sim, sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu só ficar tímido, né? Não, no meu caso, não. Tá joia. Bom, agradeço, então, a participação de vocês. Eu vou deixar aqui na tela os dados da TICAD. Não sei se vocês já são alunos nossos, né? E eu acho que está entrando uma pessoa agora no finalzinho. Vamos dar uma olhada. Então, se vocês quiserem fazer contato, né, pedir informações, quando é que começa uma turma de dashboards, quando vai ter uma turma de análise de dados como Power BI, então os nossos dados é para contato. Se quiser até pegar o QR Code no celular, ele já vai abrir o WhatsApp para vocês. Agora a gente... entrou mais uma Denise. Denise, você que entrou agora, quer aproveitar, fazer alguma pergunta para o Gerson sobre Excel, Power BI, enfim. A gente tem a Denise Bene e a Denise Silva, que já conversou com a gente. Você tem alguma pergunta, Denise? Acho que o áudio dela deu algum probleminha. Não, ela também chegou um pouquinho tarde, né? Mas, enfim. Mas eu tenho... O pessoal registrou o contato e depois a gente atende e manda. Bom, Ariane, Denise, obrigado aí, né, pela participação. Gerson, muito bom, foi bem legal a tua explanação. E a gente vai manter no YouTube a gravação desse webinar. Então, se vocês depois quiserem assistir de novo, né, rever, a gente vai divulgar o link. É só também entrar no canal. Acho que a partir de amanhã à tarde ele já está no ar. Tá joia? Você quer dar uma última palavra aí, Gerson? Não, é isso que eu falei. O Excel é uma ferramenta poderosa. Se você já usa e aprimorar esse conhecimento, vai ser sempre importante na sua carreira. Eu, como analista de BI, é interessante que eu uso mais o Excel do que o próprio BI, porque eu tenho que preparar os dados. Então, um pouco antes aí do nosso webinar, eu estava limpando dados. É o que eu faço quando vou subir os dados para o projeto. Então, 90% do tempo eu estou trabalhando no Excel. E o que faz eu entregar, né, essas demandas no tempo que eles pedem, cada vez mais curto, é a facilidade que eu tenho do conhecimento das funções do Excel. Deixa eu ver, nesse caso eu vou usar essa função, vou usar uma outra função. Então, até para quem for trabalhar com BI, eu não preciso mais saber o Excel, não, vai usar muito o Excel. O Excel é uma ferramenta rápida para você resolver um problema na base e trazer essa base correta, porque senão o BI não vai funcionar. Né? Acho que esse é o recado. E é uma área bacana aí para a carreira, mesmo quem não é técnico. Né? Então, você tendo um conhecimento bacana de Excel, vai ajudar para você sempre, você vai se destacar, né, dentro da empresa. Posso trabalhar na área de compras,
posso trabalhar no RH. Hoje o Excel ele não tem mais aquela limitação de que só quem é da área financeira, né? Começou assim só com a área financeira. Hoje todo mundo. Então o cara ele é de marketing, criação, mas aí ele vai trabalhar hoje, ele precisa ver lá os dados estatísticos de acesso, quem que clicou, quem que deu like, quantos, então ele vai precisar gerar um relatório, né? Um dashboard, um gráfico para mostrar esse desempenho. Então, se você você pode tentar fugir desse conhecimento técnico, que nem todo mundo gosta, mas ele vai sempre te ajudar na tua carreira. Você vai conseguir sempre mostrar um resultado bacana na empresa e rápido, né? Cada vez tem que ser cada vez mais rápido as entregas, né? Acho que é isso. Isso aí, muito bom, Gerson. Eu não sei se a Denise conseguiu, Denise BN, você que entrou agora há pouco, você quer aproveitar e fazer uma pergunta para o Gerson? Não, não, perguntar não, só é que eu fiz um curso aí e queria ver o que tem de novidades aí, mas Qual curso que você fez, Denise? Excel avançado com, eu acho que o professor era Fernando. Fernando, legal. Então, e você já está usando o Excel? Que área que você atua? Eu atuo na área de testes e requisitos para a empresa que eu trabalho é VIP, né? E não uso tanto Excel assim, mas eu sei o quanto ele é importante Sim. no dia a dia, né? Aí, assim, eu ia conhecer mais, porque já Então, faz se um tempo você que eu quiser fiz fazer o curso. uma reciclagem do curso, a dica que eu dei já para a pessoa que participou, fazer o curso de dashboard no Excel, porque vai rever o que você viu no básico, tá? Esse curso tem que usar a função C, vai ter que usar a função PROC-V, a gente vai usar a tabela dinâmica, vai trabalhar bastante com gráfico, então vai pegar bastante dica de gráfico. É uma forma de reciclar, ao mesmo tempo aprimorar o conhecimento dessas funções. Né? Uhum. Essa é a dica. E é aos sábados? Se você teria aos sábados? Aí já é com o Fernando. Ah, tá ele por lá. Oi, Denise, vamos fazer o seguinte, eu Oi. posso pedir para... Você que entrou em contato agora para pegar o link? É, porque eu sabia que eu tinha alguma coisa que eu queria fazer nesse dia, no dia 7, Agora que eu fui ver, já estava o horário muito avançado. Começou às 19 horas, né? Eu não pus na agenda. Aqui. Não, aí para te atender direitinho, eu vou pedir para o Carlos, a gente vai encerrar agora. Uhum. Você pode até assistir essa apresentação que o Gerson deu, vai estar no canal nosso do YouTube, né? Mas para falar sobre datas, preços, eu peço para o Carlos entrar em contato com você, que do nosso atendimento, ele está aqui até às 9. Tá bom? Tá bem. Hoje, pode ser. Hoje ou outro dia, porque aí Daqui eu 10 consigo... minutinhos ele está te ligando. Ah, tá. Então não dá tempo nem de assistir o vídeo. Dá? Não, né? Não, que o vídeo vai só ficar online. Ele vai ficar online no canal do YouTube. Mas eu só vou te passar o link, ele demora um pouquinho para carregar, né? Ele vai estar disponível amanhã. Mas se você quiser ter alguma informação, eu peço para o Carlos te mandar um WhatsApp, vocês batem um papo aí. Ah, pode ser. Tá bom? Tá, muito obrigada. Desculpe chegar Tranquilo, nesse horário, né? Confiei na minha memória, não foi bom. Pelo menos pegou o final, né? Sim, isso que é importante. Tá joia, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Até Boa uma noite, próxima pessoal. aí. Até mais. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Desculpe.